E hoje vamos então voltar aqui com o nosso Evangelho de João. Deixa eu preparar o celular aqui para gravar. Vamos lá. Então, nós estamos trabalhando a penúltima lição da nossa revista. Essa penúltima lição, ela trabalha o capítulo 18 e o capítulo 19. Nós lemos ali o capítulo, né, em partes, e assim que faremos hoje também. E nessa leitura do capítulo, a gente separou em algumas partes para a gente tratar, né? Então, nós vimos ali logo no começo, quando Jesus é preso, né? Então, toda aquela narrativa. Depois nós vimos, né, não no domingo passado, mas no domingo retrasado, o momento em que Pedro nega a Jesus por 3 vezes, e aí até coloquei hoje no grupo, de certa forma, a aplicação para as nossas vidas é ver como muitas vezes nós fazemos o mesmo, né? Apesar de que a gente fala assim, nossa, mas Pedro andou, gente. Pedro estava ali do lado dele. Como é que ele pôde negar o Senhor, né? Nós hoje temos uma palavra revelada e Jesus é a palavra. Nós sabemos o que está escrito aqui, mas em determinadas situações da nossa vida, muitas vezes nós somos como Pedro e acabamos negando, ou pelo menos agindo de forma contrária àquilo que diz a palavra do Senhor, né? Então, esse foi aquilo que nós pudemos trazer para os nossos dias. E hoje é mais, irmãos, também para a gente seguir no desenvolvimento, né, do capítulo 18 e do capítulo 19, é mais um relato, né, histórico. Então não tem talvez até um conteúdo aplicativo, tem poucos, né, algumas coisas, mas eu vou então passar assim até de forma mais breve, mas nós vamos fazer a leitura desses blocos em que Jesus ele é julgado primeiro pelos judeus, né, e pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e depois o julgamento romano para se cumprir a profecia, né, onde depois ele vai ser julgado por Pôncio Pilatos, né? A gente já conhece bastante essa história. Então é mais um conteúdo aí narrativo que a gente fala, né? Mais é como se fosse uma história contada mesmo. Então a gente só vai olhar para esse texto e depois, no próximo domingo, aí a gente começa a entrar na parte que Jesus é crucificado, que ele carrega a sua cruz. Já é um texto bem triste, né? Bem mais pesado para nós, né, que somos cristãos, ou pelo menos deveria ser. No momento em que você ora e pede iluminação do Espírito Santo para compreender as Escrituras, e você se depara com um texto como João capítulo 19, deveria fazer o nosso coração dar uma lacrimejada ali também, né? Ou pelo menos se remexer dentro do corpo quando a gente lê textos como esse, tá? Mas hoje ainda não chegaremos lá. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com os irmãos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Os irmãos já estão vendo minha tela? Só me dá um sim, porque eu já não vejo mais vocês. Sim. Sim. Ótimo. Então, ok. Então, vamos lá. Então, é isso como eu disse, né? Chama o título da lição chama o Cálice, a Crucificação, baseado ali no capítulo 18 e 19. Nós vimos uma parte dele e o objetivo da lição é reconhecer a cruz de Cristo como ponto central do cristianismo, só que essa parte desse ponto da lição é o que a gente vai ver no desenvolvimento das próximas lições, nas próximas aulas, né? Identificar, apreciar e buscar, nós já temos visto isso está na sua revista. Aí ele traz aqui, eu trouxe aqui para vocês, eu estou relembrando, tá? Isso aqui a gente já viu em todas essas 2 aulas do Evangelho de João, do capítulo 18, hoje é a 3ª aula sobre só o capítulo 18. E aí a Bíblia aqui de Estudo de Genebra, uma Bíblia que eu tenho aqui, ó, ela está aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas ela está aqui. Ele divide essa parte em 3, né? Então, do capítulo 18, a partir do versículo 1 até o capítulo 19, até o versículo 16, seriam 3 situações. A prisão de Jesus, e aí ele coloca o julgamento perante Anás,
e o julgamento perante Pilatos. E é exatamente esses dois que nós vamos ver hoje, tá bom? A gente fez essa pergunta mais a título de reflexão, né, para nós nos dias de hoje. Estou trazendo de volta aqui aquela conclusão que nós falamos sobre Pedro, né, e como às vezes nós nos identificamos com ele de certa forma, mas nós vimos também que depois Pedro é restaurado, e a gente vai trabalhar isso no capítulo 21, e aí sim entramos então na aula de hoje, de fato, o julgamento de Jesus. Então ele é ali dividido em três grandes partes, em três textos dentro desse capítulo 18 e 19. Só para ficar claro aí, talvez ficou um pouco grande aqui, ó, as referências, mas então é João, capítulo 18, do versículo 19 até o versículo 24, a primeira parte do julgamento, tá? Que é Anás e Caifás, né? E depois nós temos ali do 28, a partir do versículo 28 até o versículo 40, quando encerra o capítulo 18, e depois do capítulo 19 até o versículo 16 do 19, ou seja, do versículo 28 do capítulo 18 até o versículo 16 do capítulo 19 é uma história só, é a sequência da história do julgamento de Pôncio Pilatos, tá? Então, só para vocês se contextualizarem, se acharem aí. Então, eu vou ler bem brevemente mesmo, porque hoje, basicamente, a nossa aula é quase que uma leitura para a gente compreender algumas coisas, tá bom? Então, você, se estiver com a Bíblia aberta aí, é melhor, porque talvez vai chegar numa parte aí da minha leitura que a letrinha vai ficar bem pequena, mas eu só deixei aqui como referência, tá bom? Só para a gente se situar aí. Então, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 19. Diz assim: enquanto isso, irmãos, antes, ou seja, no versículo 18, é o finalzinho do relato de quando Pedro nega a Jesus, né? Então, só para os irmãos lembrarem. Então, enquanto Pedro negava Jesus, o que estava acontecendo? O sumo sacerdote estava interrogando Jesus lá dentro, né, do pátio, ali, como a gente viu no começo do capítulo. Estava interrogando Jesus acerca dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Esse até o finalzinho do 24. Aí, ó, como eu disse para vocês, está bem pequenininho, irmãos, eu consigo enxergar aqui. Se vocês não enxergarem, acompanhem nas suas Bíblias aí, tá? Mas, então, depois do 24, a gente vai para o versículo 28, porque entre o 25 e o 26 é a última, o 25 e o 27 é a última vez que Pedro nega Jesus, que a gente também dividiu isso na última aula, tá? Então diz assim, a partir do versículo 28, vou ler até o 40, capítulo na sequência. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Só para vocês entenderem aqui essa parte. Jesus então já passou do julgamento judaico, vamos dizer assim. Ele passa por Anás e depois passa por Caifás, o sumo sacerdote. Tá? Então, não tem aí aberto como foi eventualmente uma possível conversa com Jesus e Caifás, mas a Bíblia não relata isso, mas ela segue dizendo então que depois Jesus é direcionado para o julgamento romano, tá? E aí então começa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer.
Pilatos então voltou ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo os costumes de vocês, devo liberar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Esse é o finalzinho do capítulo 18, irmãos, versículo 40. Vamos agora dar uma olhada aqui nos primeiros 16 versículos do capítulo 19, que diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salvem o rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no, vocês, e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Assim diz a palavra de Deus, até o final do versículo 16, capítulo 19. Muito bem, irmãos. Então aqui nós temos o seguinte, do 28, né, até o 38, nós vemos aqui que, como eu disse para vocês, existiram dois períodos aí do julgamento de Jesus. O primeiro período, onde ele está lá, é o julgamento judaico, onde Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote, né? As curiosidades, como eu disse para vocês, algumas questões que são importantes. Primeiro, o fato de como trataram Jesus, né? Talvez, de certa forma, o povo judeu, que era o seu povo, né, foi aqueles que trataram Jesus de forma mais desleal, até mesmo do que o julgamento romano, né? Onde, como nós vimos ali na primeira conversa com Anás, um soldado, né, que estava ali acompanhando Anás, ele bate em Jesus, né? Ele dá um tapa.
e isso já é uma ilegalidade, né? Não deveria ser feito dessa forma, eles não teriam esse direito, até porque Jesus ele estava desarmado, e ele não tinha, estava amarrado, inclusive, e ele não tinha nenhuma uma acusação consistente para que ele sofresse algum tipo de dano físico. Isso, assim, mais uma questão de lei mesmo, né? Os judeus não poderiam tratar isso, nem Jesus e nem nenhum outro ser humano, segundo a própria lei deles. Então, só o fato de dar um tapa ali em Jesus, isso já mostra ilegalidade na forma como Jesus foi tratado. Então, os judeus estavam, como nós fomos vendo ao longo de todo o desenvolvimento do Evangelho de João, furiosos, né? E a importância de a parte aplicativa para a gente é de que, como às vezes, quando a gente está irado, nervoso, bravo, nós agimos de uma forma totalmente contrária às Escrituras, e como quando muitas vezes a gente fala, né? Se perderam a cabeça, eles estavam totalmente agindo de forma totalmente contrária com aquilo que eles mesmos pregavam, tudo por ira, nervosismo e etc. Né? Então, Jesus então ele passa por esse diálogo com Anás e depois ele é levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote, né? E aí, como eu disse para vocês, não temos nada ali relatado sobre como foi essa conversa com Caifás, né? Mas depois disso ele é levado então ao pretório, né? Que a gente vê isso a partir do versículo 28. O pretório, João ele diz pouco a respeito dessa fase do julgamento de Jesus, da fase judaica, mas muito a respeito desse julgamento romano, né? E o pretório aqui é a residência oficial do governador, é isso que significa. E por ser uma residência oficial do governador que era considerada pelos judeus como um gentil, ou seja, alguém que não fosse ali do povo escolhido de Deus, entre aspas, né? Os judeus não entram dentro dessa casa, até porque eles estavam numa semana, né, de festividades que era a Páscoa. Então, para não se contaminar, eles nem entram na casa do governador, né? É isso que fala aí essa observação. Note que por ser um dia sagrado, os judeus evitam entrar na casa do gentil ou do pretório. E aí, entre esse diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos, nós temos aí três coisas que é importante destacar. A primeira dela, irmãos, é a inocência de Cristo, né? Nós sabemos disso, mas é importante destacar isso aqui, né? A narrativa deixa claro que ninguém podia provar qualquer acusação contra Jesus. Ele era totalmente inocente. E aí a sua revista, a minha, que traz também algumas referências que depois você pode ler com mais calma aí para ver que Cristo foi o Cordeiro Santo e puro de Deus, que morreu por nós totalmente inocente e morreu pelos nossos pecados, né? Ele é o sacrifício perfeito e vivo do Senhor Jesus, do Senhor Deus, né? Então, a inocência de Cristo. A segunda coisa que a gente pode destacar, a identificação do reino de Cristo. Isso é muito importante, inclusive nos dias de hoje, irmãos. Nós lemos ali no versículo 33 e 37. Cristo não estava estabelecendo um reino físico e temporal, mas um reino espiritual e terreno. Isso é um dos motivos, inclusive, que os judeus não reconheciam também, porque os judeus esperavam alguém que iria libertá-los do domínio romano, né? Eles achavam que o Messias seria alguém que iria ser um líder político e físico, né? E Jesus veio estabelecer, então, esse reino espiritual. E por que eu estou falando que isso é muito importante, irmãos? Porque muito tem se falado em nome de Deus e em nome de Cristo nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, associando, inclusive, o Senhor Jesus à política, né? Por exemplo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque, embora, sim, a gente tem que olhar para a política, por exemplo, e pensar em pessoas que defendem, né, os nossos valores, é o mínimo que nós podemos fazer como cidadão, defender os nossos valores, mas que façam também o melhor para o país, por exemplo, isso em qualquer contexto, seja no Brasil ou em outros países, mas a gente tem que sempre lembrar que o nosso reino não é desse mundo. Nós nunca iremos viver de forma confortável e tranquila num mundo em que não é do Senhor Jesus Cristo.
Nós somos aqui nesse mundo forasteiros, como diz a palavra de Deus, né? E o nosso reino é acima. Então, volto a dizer, embora a gente tenha que olhar, quando a gente for exercer o nosso papel de cidadão, embora a gente tenha que olhar para políticos que, sim, defendem aí os nossos valores, valores cristãos, defendem aquilo que nós acreditamos e também buscam o melhor para o país, né, com as suas políticas públicas, o nosso reino não é desse mundo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente associa Cristo com outras coisas, né, desse mundo, tá bom? Isso é um ponto interessante aqui que a gente precisa pensar, ok? Legal. E isso aqui, a revista atrás, eu confesso aos irmãos que eu não tinha pensado sobre isso, mas isso é muito interessante também. A incógnita da mente humana é a pergunta que Pilatos faz para Jesus. A grande pergunta da humanidade foi feita: o que é a verdade? E é interessante, irmãos, porque nós vivemos hoje nesse mundo pós-moderno, em que não existem verdades absolutas, né? Onde cada um tem a sua verdade, mas desde lá já desse tempo aí, talvez Pilatos faz essa pergunta que percorre a mente humana ao longo da história. As pessoas que buscam algo o tempo todo, né? Mas não acham porque não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Jesus já havia se identificado como a encarnação da verdade, Jesus é a verdade. Porém, na mente contaminada do perdido Pilatos, a verdade é algo que cada um define, muito parecido com aquilo que nós vivemos hoje, né? Agora, quando nós olhamos para essa situação, para essa questão, a revista também traz uma aplicação interessante, né? A mente humana, ela é incapaz de admitir a Bíblia como a verdade absoluta. Somente com o auxílio do Espírito Santo podemos compreender a verdade. E aí nós temos então que nós aqui que estamos nesse momento sempre agradecer a Deus, irmãos, porque um dia eu e você nós somos alcançados pela graça do Senhor, o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração e por isso nós podemos dizer que a Bíblia é a verdade, que Jesus é a verdade, mas isso, como Paulo diz, é loucura para o mundo, né? Então, quando nós olhamos pessoas dizendo atrocidades, falando até bobagens, às vezes ofendendo a nossa fé, irmãos, por mais difícil que seja, mas nós temos que orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo possa também alcançá-las, porque assim como elas, nós não somos merecedores de ter sido alcançado por essa graça. Nós vivemos como cada uma dessas pessoas, né? Mas esse é o evangelho da graça, né? Que alcança pessoas mesmo sem merecer. Mas então quando nós vemos assim ofensas, inclusive feitas à nossa fé, né? Empresas cada vez mais promovendo valores que são contra a nossa fé, o mundo corporativo, o mundo público. Nós temos, irmãos, cada vez mais que nos fortalecer em oração, porque o nosso reino não é desse mundo e nós só entendemos que isso é errado porque o Espírito Santo habita em nós, né? Então, que nós possamos nos fortalecer em oração. E aí, caminhando aqui já para o nosso fim, né? E aí nós vemos então esse desenvolvimento, essa conversa de Jesus com Pilatos, ali o povo judeu assistindo furiosamente. Então nós temos ali nos versos, né, nos versículos 39 e 40, uma das cenas mais lamentáveis da história da humanidade, quando Pilatos ele tenta soltar Jesus, a resposta foi indignante, a mais indignante possível, né? Onde os judeus então falam: não, soltem Barrabás. Irmão, Jesus, ele não fez nada, ele pregava a palavra do Antigo Testamento. Isso é importante lembrar, né? Jesus, ele só tinha o Antigo Testamento fechado nesse momento e ele usava essa palavra para ensinar as pessoas, né? E ele tinha uma autoridade que nenhum sumo sacerdote tinha. As pessoas reconheciam ele isso quando ele falava. E isso foi então motivo de inveja, né? Até mesmo por esses sumos sacerdotes, por esses judeus, por essa liderança judaica que não queria aceitá-lo e preferiram soltar um bandido, reconhecidamente um bandido, alguém que tinha feito coisas erradas de fato, visível para todas as pessoas.
Na sequência, então, vemos que Pilatos ainda não queria crucificar Jesus, né, no versículo 12 do capítulo 19, embora esse fosse o clamor aí da plateia judaica, né? Jesus já havia sido, irmãos, amarrado, nós vemos isso no versículo 12, capítulo 18, foi espancado no versículo 22 e também do capítulo 18 e no versículo 1 a 3 do capítulo 19, como nós lemos. Colocaram nele essa coroa de espinhos, como você já conhece a história, no versículo 2 do capítulo 19. E tudo isso foi feito, irmãos, para que Pilatos tentasse amenizar a fúria daquele público, mas ainda assim isso não funcionou, né? O único clamor que se ouvia era crucifica, crucifica e crucifica. Era o tipo de morte pior que poderia existir, mais um cumprimento da profecia do Antigo Testamento, que alguém que morresse de cruz era alguém amaldiçoado, né? Nós vamos ver isso, inclusive, na próxima lição. A verdade, então, é que Pilatos acreditava que tinha o governo em suas mãos, né? Quando ele faz esse diálogo, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, mas ele não sabia que estava sendo governado por aquele que seria condenado à morte, né? Então, Jesus, que é totalmente homem, totalmente Deus, ele sabia de todas as coisas, né? O fato é que todas as tentativas de Pilatos foram em vãs. Pilatos não viu outra alternativa a não ser permitir a condenação de um inocente em razão da paz pública. A via dolorosa continuou. O destino de Jesus Cristo foi a cruz, a morte foi necessária para que houvesse vida. Então, basicamente, irmãos, just in time, né? Exatamente no tempo, era isso que eu tinha só para trazer para vocês. Como eu disse, é mais um relato, algumas curiosidades, né, sobre a parte desse julgamento judaico e depois do julgamento romano, desse diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos. E a partir da semana que vem nós vamos então desenvolver o capítulo 19, e aí nós vamos ver Jesus segurando a própria cruz, que já é outra ilegalidade, enfim, e falar um pouquinho mais sobre o ponto mais alto da nossa fé, né? Que é o cristianismo. Na verdade, a cruz, né? Mas a ressurreição em si, vem depois também. Tá bom? Então deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui e ver vocês. Mas basicamente era isso que eu queria trazer hoje, né? Algumas aplicações aí que eu fui falando ao longo, espero que você tenha guardado e anotado. Mas basicamente isso era mais um panorama histórico, uma narrativa, né? Para vocês lembrem da história de como tudo foi feito e de como tudo foi feito até de forma equivocada, né? Ou seja, tudo isso só demonstra, primeiro, a veracidade dos fatos, e também demonstra que Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, e é o nosso Salvador, né? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Hoje é tranquila, né? É mais uma narrativa mesmo, né? Mas alguém ia fazer? Quer fazer, Laise? Não? Tá bom. Então tá bom, irmãos. Basicamente era isso, né? Só para a gente acompanhar mesmo o desenvolvimento. Não dá para pular, né? Eu poderia simplesmente pular essa parte e ir para o capítulo 19 e a sequência, mas a gente precisa só lembrar da história, tá? Então tá bom. Vamos orar mais uma vez para encerrar. E daqui a pouco, às 10h30, tem o nosso culto. Irmãos, hoje o Wesley vai apresentar a Isabela na igreja, viu? A gente orou bastante por isso, né? Olha como o tempo passa. Então vai ser bênção também. Estejam orando por esse momento aí. Tá bom? Vou orar então aqui para encerrar. E nos vemos no próximo domingo. Ou quem estiver hoje no culto presencial, eu estou lá já já. Tá bom? Vamos orar. Santo Deus poderoso, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um aqui, por mais um dia de renovo, ó Deus, por mais um dia em que as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas, ó Deus, como diz a sua palavra. E, Pai, nesse momento eu peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver de uma forma que glorifica o seu nome.
Deus, nós vemos na sua palavra agora, através desse rápido estudo, como tudo foi feito de forma errada, e mais uma vez nós destacamos que o Senhor era completamente inocente de todas as coisas, e ainda assim o Senhor morreu na cruz por nós, sem nós merecermos, ó Pai. Nós também vimos, ó Deus, que muitas vezes o mundo não entende o Senhor, ó Pai, então nós clamamos pela sua graça, que o Senhor alcance pessoas, inclusive que o Senhor alcance pessoas que estão no nosso contexto, amigos, familiares, ó Deus, como muitas vezes nós já oramos aqui, ó Pai, porque assim como eles, nós também não somos merecedores, ó Deus, por isso que a tua graça possa alcançá-los, ó Pai. Esteja conosco, ó Deus, no decorrer deste dia, desta semana, ó Deus, e que ao longo dessa semana, ó Deus, pessoas possam ver o Senhor Jesus através das nossas vidas. Ó Pai, esteja conosco no culto logo mais, esteja com Wesley, com a Isabela, com a Joyce, ó Deus, que vão apresentá-lo, ó Pai, a Isabela, continue abençoando ela, cuidando do seu desenvolvimento, do seu crescimento, que são servos, ó Deus, muito preciosos para a nossa igreja e para as nossas vidas, ó Pai. Esteja com o nosso culto, esteja com cada um de nós e cada família representada. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Então, Amém, Renan. Amém. Amém. Bom dia. Boa semana, irmãos. Tchau, tchau. Boa semana, Boa bom semana. domingo para Boa semana. todos aí. Amém. Bom dia. Até daqui a pouco. Vocês. Até. Tchau, tchau.